Olá, meus queridos, tudo bem? Uma boa tarde para vocês. Pessoal, eu vou começar aqui agora uma série do canal de receitas de festa junina. A nossa receita de hoje, pessoal, é pamonha assada. Lembrando que é pamonha assada e não bolo de milho. O bolo de milho você vai acrescentar milharina para poder virar o bolo. Esse aqui é somente a massa do milho. Aqui, pessoal, ó, eu peguei 15 espigas de milho, tirei o separei do sabugo para ficar os grãos e bati no liquidificador. Pessoal, bater no liquidificador aos pouquinhos, sem liquidificador, viu? Presta atenção, viu? Você vai bater de pouquinho em pouquinho, porque senão você queima. Vamos precisar da massa de 15 espigas de milho, de 5 ovos, uma xícara, 250 ml de açúcar, uma lata de leite condensado, a mesma medida de óleo, de soja ou de milho de aço, você escolhe, e um pacote de queijo ralado. Aí, se o seu queijo estiver um pouquinho salgado, como o meu tá, não coloca sal. Se o seu tiver uma pitadinha de sal, viu? Tá bom? Então vamos começar, ó. Vamos começar pelos ovos, ó. Vamos colocar aqui os nossos ovos, ó. Ó, viu? O nosso leite condensado. Uso integral, viu? De preferência, viu? Aperta bem, ó, para sair todo o conteúdo da caixinha, viu? Para poder aproveitar, viu? Lembrando, pessoal, que o leite condensado, para essa quantidade aqui de massa aqui, não é o suficiente para adoçar a nossa massa. Por isso eu vou colocar açúcar, viu? Se você for fazer a metade da receita, né? Só com 8 espigas, por exemplo, né? Aí você pode usar só o leite suficiente, mas caso contrário não, viu? Uma xícara de açúcar, certo? O nosso queijo ralado, ó, 250 gramas. E a nossa mesma medida, ó, de óleo, viu? Pega o copo que eu coloquei, né? E vai colocar o óleo. Aí a gordura, se você for substituir por manteiga, você vai colocar 3 colheres de sopa, viu? Eu particularmente prefiro com óleo, viu? Ou se você tiver na sua casa, que eu não tenho, que dá um sabor especial, é banha de porco, viu? Que era o que era usado antigamente. Vamos bater, ó. Aí nós vamos bater aqui rapidinho, só para misturar, né? E a gente vem, ó, e vai despejar todo esse conteúdo aqui, ó, na nossa massa, ó, né? Ó. E agora, pessoal, a gente vai misturar, ó. Mistura bem direitinho, né? Para poder saborizar a nossa massa, né? Viu como é simples, ó, né? E aí, pessoal, eu gosto de colocar, quer dizer, uma tampinha de fermento em pó. Eu gosto de colocar, quem quiser colocar não precisa, viu? Só que se você não colocar, ela vai ficar mais murchinha, viu? Mas vai ficar do mesmo jeito, viu? Tem gente que não gosta, gosta dela purinha, aí você não coloca o fermento químico, mas eu gosto, viu? Ó, uma tampinha, que é a medida de uma colher de sopa, né? De fermento químico, ó. Né? A gente coloca, né? E vem e mistura, ó. Mistura bem direitinho, né? É um bolo muito simples, uma receitinha da roça, direto da vovó, viu? Lembrando, pessoal, que não vai dar certo se você usar milho de latinha, viu? Você vai ter que comprar as espigas, viu? Vai dar um trabalhinho mais, mas faz toda a diferença
no sabor do nosso bolo, viu? Aqui eu estou utilizando entre 15 a 16 espigas, viu? Aí você faz a quantidade que você quiser. E você diminui a quantidade dos ingredientes, certo? Vou fazer de 8 espigas, você coloca só 3 ovos. Uma lata de leite condensado, você coloca o açúcar, né? Em vez de especiar só 200 gramas de queijo, né? Queijo ralado, né? E o queijo você pode usar o que você quiser. O canastra, o mussarela. Eu gosto desse aqui ralado meia cura, viu? É o tradicional que a gente sempre usa quando vai fazer essas receitas mais caipiras, viu? E aí, pessoal, tá pronto. Aí aqui, pessoal, ó, eu tenho uma forma quadrada de 20 por 10 de altura, viu? Estão vendo que é uma quantidade grande de massa? Então essa massa vai ficar no forno por 60 minutos, viu? Porque lembra que você tem que assar esse bolo em temperatura baixa, viu? A temperatura do forno deve ficar em torno de 150, viu? Porque ele tem que cozinhar e só aí depois assar, viu? Então é um bolo que vai demorar muito para assar, então você tem que ter paciência, viu? Se você colocar ele em forno a 200 graus, por exemplo, você vai queimar o seu bolo. Tem que ser fininho, 150 graus, vai ficar uns 60 minutos a 50, depende da potência do seu forno. O meu forno aqui é elétrico, eu já fiz o teste, fica bom se eu deixar bastante tempo, viu? A gente vem, ó, com a nossa massa, ó. E é isso aí, pessoal, ó. O nosso bolo tá pronto, acabou, não tem segredo, viu, pessoal? Não se esquece, se inscreve no canal, curte e compartilha. Lembrando que essa é a primeira receita da série. A próxima receita vai ser bolo de mané pelado ou bolo de mandioca caramelizado. Depois eu vou fazer pé de moça, viu? Tá bom? É isso aí, pessoal. Gratidão. Uma excelente feliz para todo mundo. Se inscreve, curte e compartilha. Valeu, pessoal!